O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, a festa da exaltação da Santa Cruz, ela foi introduzida logo depois que Santa Helena, recuperando os lugares santos, encontra também o madeiro de Cristo. E Constantino manda construir 2 igrejas lá em Jerusalém, no Santo Sepulcro e no Gólgota. Depois, com o passar do tempo, as invasões dos povos levaram a Santa Cruz, os restos da Santa Cruz, e que depois foi reconquistada e levada em procissão até Jerusalém, colocada de volta em seu lugar. E daí surgiu a tradição de se celebrar a exaltação da Santa Cruz. Não que a cruz só foi reconhecida a sua grandeza nesse momento, é porque ela desde o princípio, ela marca a nossa história, marca a história da nossa salvação. Jesus cita no Evangelho que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. O povo murmurava muito contra Deus e Moisés, e ele mandou as serpentes abrasadoras venenosas mesmo, que picavam o povo, e o povo foi pedir perdão a Moisés e a Deus pelo que tinham murmurado. E Deus manda ele fundir uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze bonita, bem polida, e colocasse numa haste, e quem fosse picado pelas serpentes, olhasse para ela, fosse curado. Não vamos interpretar, meus irmãos, que aquela haste de metal tinha poder de cura, mas aquela haste de metal que Moisés fez era símbolo da salvação que Deus estava oferecendo para o povo. Foi Deus quem disse: faça isso, que quando eles olhar para isso, eles vão ser curados. Porque é obra de Deus, a salvação nossa é obra de Deus. O verbo que estava junto de Deus, que Jesus vai dizer: ninguém subiu ao Pai, ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ninguém tinha entrado no céu ainda antes de Jesus, que veio dos céus justamente para, na nossa humanidade, ser esse sinal, não apenas um sinal, mas a salvação concreta nossa. Quem pode perdoar os nossos pecados? Senão Deus. Porque o nosso maior pecado é contra a bondade e o amor dele. O pecado nos leva à condenação eterna. E quem pode perdoar uma condenação eterna? Somente o Eterno. Por isso ele se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade, e na nossa humanidade ele se oferece,
Ele se entrega livremente, como ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, eu a ofereço livremente. Tanto que não foram os soldados que mataram Jesus. Quando chegou a hora dele, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. O santuário do Pai das Misericórdias, ele também tem uma história. E dentro desta história está a cruz. E ela está bem lá no alto, bem lá no topo do santuário. Como todas as igrejas que foram construídas, ela tinha como sinal a cruz. Então quem necessitasse de buscar um refúgio, lá tem uma igreja, e corria lá para a igreja. Os cristãos logo no início também carregavam a sua cruz, um pequeno pedaço de madeira, de símbolo da cruz, e tinham aquilo não como um amuleto, como algo mágico, mas como um símbolo. A palavra símbolo quer dizer o que une, o que tem um significado profundo. Quando nós olhamos para a cruz, o que ela significa para você? Qual é o sinal? O que ela diz para nós? Porque a cruz fala conosco. Ela diz da nossa história, ela diz da nossa vida, ela diz da nossa igreja, ela diz da nossa fé. Ela revela o grande amor que Deus tem para conosco e como Ele nos salva. E o santuário tem esta cruz lá em cima que foi colocada no dia 14 de setembro de 2011. Ela foi colocada lá no alto. E em 2015 foi celebrada a primeira festa da exaltação da Santa Cruz aqui no santuário. Portanto, ano que vem vai fazer 10 anos que essa cruz foi colocada, foi celebrada a exaltação, mas vai fazer 14 anos, no dia 14 de setembro de 2025, perdão. Então, meus irmãos, esse sinal para nós, sinal salvador, que muitos na redondeza que veem essa cruz, muitos viram da Anhanguera esta cruz e vieram para cá ver o que era, porque nem sabia que aqui tinha um santuário do Pai das Misericórdias. E Padre Jonas abençoou esta cruz quando ela foi elevada, O guincho, teve até problema com o guincho para poder subir essa cruz até lá naquela altitude toda. E ele esteve aqui presente, ele abençoou esta cruz e ela foi colocada lá no alto. Porque o nosso objetivo como comunidade, como povo de Deus na igreja, é exaltar a Cristo Jesus e proclamar a sua vitória sobre a cruz. Esse sinal que salva e que hoje, infelizmente, amados irmãos, ela é repelida, ela tem que sair dos ambientes, ela tem que sair dos lugares. E justamente esta terra que, quando descoberta, a primeira coisa que se fizeram ao pisar em terra firme foi cravar uma cruz sobre esta terra e dizer: terra de Santa Cruz, o Brasil pertence a Cristo. Porque aqui está afincada a cruz de Cristo e aqui foi celebrada a primeira Eucaristia. Porque é salvação para todos os povos. Não é só salvação para os cristãos, que já são de Cristo, mas é salvação para todos os povos. Todos os que buscam a salvação encontrarão na cruz, ao receber o anúncio do Evangelho de que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que o mundo não fosse condenado, mas para que fosse salvo. É esse o Evangelho que nós anunciamos. E o santuário também é lugar do sacrifício. Nós oferecemos o sacrifício todos os dias aqui sobre esse altar. Nós oferecemos o corpo e o sangue do Senhor ao Pai. E também oferecemos o nosso sacrifício. A cruz de Cristo não está distante de mim e de você. Nós fazemos parte dessa cruz.
porque nós também oferecemos as nossas vidas a Deus. E assim como São Paulo diz que a minha vida está escondida em Cristo, porque Ele me redimiu, nós também oferecemos junto com Cristo ao Pai o nosso sacrifício. Nós abraçamos a nossa cruz dia a dia, nós abraçamos os nossos sofrimentos, nós abraçamos as nossas dificuldades, mas nós temos esperança e fé, porque a vitória de Cristo se deu na cruz. A ressurreição de Cristo se deu na cruz. A salvação nossa se deu na cruz. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. E olha, irmãos e irmãs, o quanto que Deus ama a gente. E o que Ele fez em nosso favor. Como nós lidamos hoje com as nossas cruzes? Como nós lidamos hoje com a nossa fé? A cruz é um evangelho sintetizado de uma história de um Deus que amou tanto a gente, que não teve medo nenhum, não teve, aversão nenhuma em se tornar um de nós, para nos redimir junto do Pai. Por isso a Virgem, também naquele momento da crucifixão do Senhor, ela também morre junto com Cristo. Não é à toa que nós temos aqui a Pietà, a mãe que toma nos braços aquele que foi oferecido para que a humanidade recebesse o perdão dos pecados e encontrasse um norte, um rumo, uma direção, uma certeza, um fundamento que desse a ela garantia e firmeza. É o que nós temos. É o que Deus se revela a nós. Exaltar a Santa Cruz significa termos esse profundo respeito e devoção à maneira como Deus nos salvou na pessoa do seu Filho. Porque a cruz nos une ao céu. A cruz também nos une aos irmãos. Por isso que ela é esse madeiro na vertical e na horizontal. Então esse lugar, esse santuário é o lugar do sacrifício também. E nós trazemos aqui o nosso sacrifício. Quando o padre traz as ofertas, o pão e o vinho, para serem apresentados a Deus, nós também fazemos a nossa oferta, que não é só aquela oferta do dinheirinho na caixinha, na sacolinha, para as necessidades do templo, mas também fazemos a oferta do nosso coração, da nossa vida junto com Cristo. Não somos assistentes do sacrifício, nós somos participantes do sacrifício, porque esse sacrifício é por nós e pelo mundo inteiro. Então tornar a Eucaristia um momento de celebração mais profundo e mais digno e mais honroso. Abramos hoje, irmãos e irmãs, o nosso coração e tratemos bem as cruzes que nós temos, viu? Olhemos bem para ela. Não como um objeto mágico, mas o que Deus fez por mim. O que Deus realizou na cruz por mim. E o que eu, como filho dele, filha dele, posso fazer para que esta salvação chegue ao mais longínquo possível e a todos aqueles que dela necessitam. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia, pela sua compaixão para conosco. Alegremo-nos pelo crucifixo que nós trazemos, mais do que no nosso peito, dentro do nosso coração. Porque Ele, por primeiro, tem que reinar dentro de nós, para depois expressarmos com a nossa vida aquilo que o crucifixo significa para nós. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.